Você que clicou nesse vídeo está pensando em trabalhar com idoso, não é? Mas será que você tem um perfil para isso? Será que é uma boa escolha? Bom, seja muito bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E no vídeo de hoje eu vou tentar te ajudar a responder essas perguntas, contando um pouco sobre a minha história de vida, a minha escolha em trabalhar com a população idosa dentro da psicologia e as habilidades que eu considero importantes para quem quer trabalhar com essa população. Olá! Se você chegou agora no canal e é psicólogo assim como eu, mas ainda não sabe exatamente como é o trabalho com idosos, eu já falei sobre isso em outro vídeo que você pode acessar clicando aqui e assistindo um pouco mais sobre o que é a psicogerontologia. O intuito do vídeo de hoje é contar um pouco sobre por que eu escolhi essa área de atuação. Voltando então à minha história, diferente do que muitos podem estar imaginando, eu não fui criada com os meus avós e, na verdade, eu nem morava perto deles. Meus avós moravam muito longe, eu só cheguei a conhecer a minha avó materna e o meu avô paterno, porque os meus outros avós já haviam falecido quando eu nasci. Mas acontece que a minha mãe trabalhava como cuidadora por um tempo e eu, enquanto cursei a graduação, para ajudar também nos meus estudos, fiz alguns trabalhos cuidando de pessoas idosas. E no caso da idosa que eu cuidava, ela não tinha alguma alteração física, mas ela tinha questões cognitivas bastante importantes, né? Já tinha ali um início de demência. E acontece que, estudando sobre comportamento humano na faculdade, eu conseguia enxergar muito bem como esses estudos da psicologia, em especial da área de análise do comportamento, podiam me ajudar a lidar com a idosa. Então eu vou trazer um exemplo para vocês terem isso mais claro. Eu me lembro que muitas vezes ela tinha alguns delírios de que queria voltar para a casa dela. E quando eu negava, falava que ela estava na casa dela, ela ficava extremamente irritada, ficava muito mais agressiva. E um dia eu pensei sobre essa questão da consequência, de como a gente pode influenciar o comportamento do idoso, e eu resolvi concordar com ela. Quando ela falou que queria ir para casa dela, eu inclusive falei, eu vou lá com você então, vamos no seu quarto, a gente separa as suas coisas, de uma forma muito calma. E ela foi comigo ainda nervosa, mas ela começou a se acalmar, começou a conversar comigo e até acabou esquecendo que ela queria voltar para casa dela. Então esse é um exemplo, dentre muitas outras situações que eu vivi, tanto com a idosa quanto com os familiares que não sabiam lidar, que me mostraram de uma forma muito evidente o quanto a psicologia pode ajudar as pessoas idosas. Neste caso, uma pessoa com um déficit cognitivo, mas também na psicologia nós temos infinitas possibilidades de intervenção com a população idosa, tanto no que diz respeito à promoção de envelhecimento saudável, a preparação para a aposentadoria, a formulação de políticas públicas voltadas para essa população, mas também ajudando os pacientes idosos a ter mais qualidade de vida, fazendo projetos intergeracionais e também trabalhos de avaliação e reabilitação. Então, na faculdade, eu comecei a me aproximar mais dos estudos científicos que estavam sendo realizados dentro dessa área de psicogerontologia. E o que eu percebi também é que eram pouquíssimos estudos. Quando a gente olha para a literatura científica da psicologia aplicada ao envelhecimento, é uma área que ainda é pouquíssimo desbravada. Então eu fiz iniciação científica nesta área, estudando um pouco sobre algumas medidas eletroencefalográficas de pessoas idosas. E também, quando eu concluí a graduação, eu resolvi ingressar no mestrado para entender um pouco mais algumas questões que eu ainda não entendia sobre envelhecimento e como a psicologia podia ajudar neste processo de envelhecimento. Então veja bem, eu tive tanto experiências pessoais quanto experiências acadêmicas que me mostraram que a gerontologia era uma boa escolha. Primeiro porque eu me identificava com a área
Segundo, porque é uma área pouquíssimo desbravada, em especial para nós que somos psicólogos. Nós temos poucos psicólogos que trabalham, que estão capacitados para atuar com essa população. E em contrapartida, o número de idosos está crescendo cada vez mais rapidamente no Brasil. Desse modo, nós teremos daqui a alguns anos muita demanda para trabalho com idosos e poucos profissionais capacitados. Então, se você procura uma área muito promissora para trabalhar nos próximos anos, esses serviços, trabalhos voltados à área de gerontologia, com certeza são uma boa opção. Com relação às habilidades que eu considero importantes para quem quer trabalhar com a população idosa, se você acha que eu vou falar de paciência e empatia, eu não vou falar, porque eu acho que todos os trabalhos que envolvem lidar com uma outra pessoa, você precisa ter paciência e empatia. O que eu gostaria de trazer aqui como 3 fatos que eu considero importantes para quem quer trabalhar com idosos são: primeiro, você gostar de estudar. Isso mesmo. Porque, como eu já falei, nós temos ainda poucos estudos sobre a área. Então, uma pessoa que trabalha com idosos precisa ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de pesquisar e, se possível, que esteja dentro do ambiente acadêmico, produzindo respostas, produzindo pesquisas que vão nos ajudar a compreender melhor como ajudar a população idosa. E também nós sempre teremos algo a entender sobre aquele paciente. Então, estudar, gostar de estudar, é algo que eu considero fundamental para quem quer trabalhar nessa área. Um segundo ponto que eu considero muito importante é você gostar de trabalhar em equipe. Isso mesmo. Ainda que você pretenda trabalhar com idoso em psicoterapia lá no seu consultório particular, você vai em algum momento precisar conversar com o médico sobre o estado de saúde daquele idoso, às vezes com o gerontólogo, inclusive com a família. Então, trabalhar com o idoso envolve um olhar amplo nos seus aspectos biopsicossociais. E não tem como a gente cuidar de um idoso achando que vai dar conta de tudo. Nós precisamos da ajuda de outros profissionais. E saber trabalhar em equipe, por conta disso, é algo que eu considero fundamental para uma pessoa que quer trabalhar com idosos. E um terceiro ponto, mas não menos importante que os demais, é a pessoa ter uma postura humilde. Isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, nós que nos formamos, fazemos pós-graduações, queremos mostrar aos outros que temos conhecimento sobre um dado assunto. E de fato, muitas vezes nós temos. Mas é importante lembrar que o paciente idoso é mais velho que a gente. E não importa o que a gente faça, o quanto a gente estude, ele sempre estará em uma posição hierárquica superior a nós. Se vocês estudarem um pouquinho mais sobre a psicologia sistêmica, irão compreender melhor o que eu estou falando. Então, muitas vezes eu vejo alguns profissionais que não são bem-sucedidos nessa área porque não sabem ter uma postura humilde ao lidar com o idoso, de quem está ajudando e não de quem acha que entende de tudo do assunto, de que quer mandar, inclusive até tratando o idoso com uma certa arrogância. Então, este ponto é algo que eu considero realmente fundamental para quem quer trabalhar com idosos. Humildade com os idosos, humildade com a família, humildade com os demais profissionais, inclusive humildade para consigo mesmo, para você saber reconhecer quando precisa de ajuda, quando não está conseguindo dar conta daquele caso, tanto para você estudar, quanto para você procurar alguém que possa te orientar sobre isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado, e se você que está me assistindo considera outros pontos importantes para quem deseja trabalhar com idosos, comenta aqui embaixo e me ajuda a ajudar as outras pessoas que estão pensando em trabalhar nessa área, mas ainda estão em dúvida. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como é o meu trabalho com essa população, você pode assistir os meus outros vídeos aqui do canal, se inscrevendo e também ativando as notificações para todos os vídeos. E também você pode conferir a minha página no Instagram, que se chama Canal da Felicidade. Eu te espero na próxima semana com um pouco mais sobre o universo da psicogerontologia. Um beijo e muita felicidade!